Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Iremos falar sobre os 3 aspectos da doutrina espírita e qual é a sua importância para a humanidade. O tema de hoje é Doutrina Espírita, Ciência, Filosofia e Religião. Para conversar conosco, convidamos Renato Luiz, do Centro Espírita Irmão Áureo, em Goiânia. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado pelo convite. Renato, por que a doutrina espírita é considerada uma ciência? Bem, antes da gente entrar nesse assunto, é importante que a gente esclareça que nós aqui neste momento não temos a pretensão de darmos conteúdo ou conceitos muito profundos, porque é uma doutrina, uma ciência como é o Espiritismo, de fato, ela merece estudos aprofundados, são centenas de livros a respeito do assunto. O que nos compete dizer aqui, com a clareza que for possível, é apenas no sentido de ser um aperitivo, uma forma de chamar a atenção para o estudo que é importante, né? O Espiritismo é considerado uma ciência porque ele estuda à luz da razão e utilizando-se da pesquisa e da experimentação que a própria ciência tradicional utiliza para explicar os fatos, os fenômenos espíritas. Desta forma, então, o Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e a relação que os espíritos têm com o mundo corporal. Renato, o que são fenômenos espíritas? Qual a contribuição do seu estudo pelos estudiosos da ciência mediúnica? Interessante. A gente é levado a acreditar, com o advento do Espiritismo, achar que os fenômenos espíritas, os fatos espíritas, surgiram com a revelação espírita. Mas, na verdade, isso é da própria natureza. O Espiritismo lança luz sobre determinados fatos, mostrando para nós, comprovadamente, através da ciência, de que nós somos espíritos tendo uma experiência corpórea. Então, esses fatos espíritas que são de forma mais abundante no nosso meio hoje, eles já existem de toda a eternidade. Desde que o mundo é mundo, esses fatos espíritas acontecem, né? São inúmeras as narrativas nos textos bíblicos, no Evangelho de Jesus, no cotidiano das pessoas, né? Então, o Espiritismo tem a contribuição nesses fenômenos de explicá-lo à luz da razão, a fim de que eles, saindo do fato extraordinário, possam ser entendidos por nós. E o que vale ressaltar, inclusive, que muitas pessoas dizem que o Espiritismo às vezes desmerece os fatos ocorridos e acontecidos com a passagem de Jesus na Terra. Na verdade, é um equívoco, porque o fato da gente conhecer como se processa o funcionamento do celular hoje, não faz com que o aparelho, o fato em si, seja menos extraordinário que ele seja, né? Apenas nos dá a visão e a clareza, acalma o nosso espírito nesse conceito, né? Então, o Espiritismo, quando vem lançar luz sobre aqueles fatos ocorridos com Jesus, os fenômenos de cura e tantos outros na vida de Jesus, não desmerece o fato. Pelo contrário, faz com que engrandeça ainda mais a personalidade de Jesus, que já naquela época dominava o assunto e sabia como se operava esses fatos, né? E é interessante que a própria pedagogia de Jesus não era no sentido de nos esconder essas verdades. Ele, como bom mestre que era, como bom professor, ele esclarecia determinados fatos ao alcance daqueles que estavam ouvindo. Tanto é que muitas coisas que ele não falava abertamente, ele não omitia, jamais ele se omitiu a dizer determinado assunto, mas ele lançava o conceito da forma em que nós tínhamos condição de entendê-los. Daí o surgimento das parábolas, né? Que era a forma da gente entender determinados conceitos de profundidade e que os próprios espíritos encarnados naquela época, que faziam parte do apostolado de Jesus, questionou ele em determinada ocasião para saber por que o Senhor fala com eles por parábolas. É porque a eles
Não é dado saber determinada coisa com a profundidade que se tem, como a vocês é dado neste momento. Mas teria chegado o momento que esses fatos iriam se revelar à luz da verdade e da razão. Renato, ao ter essa revelação, existiram alguns estudiosos que se dedicaram ao conhecimento, à ciência espírita. Nos fale de algum deles. Muito bem, interessante essa pergunta, porque é outro raciocínio equivocado que a gente tem de achar que esses acontecimentos, esses fatos que surgiram, eles foram criados pelos espíritas. Na verdade, com os fatos que passaram a acontecer com mais frequência nos fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos, uma cidadezinha pequena dos Estados Unidos de 1848, com várias manifestações físicas, esses fenômenos que chamavam a atenção, o mundo inteiro teve contato com uma frequência maior desses fatos que já ocorriam, né? E homens sérios, homens preocupados com esses fatos, deram-se por interessados a estudá-los. E é relevante saber também que Kardec não nasceu espírita. Ele não inventou o espiritismo. Ele observou os fatos como cientista que era, homem de ciência que era, questionador, não aceitando a explicação que se dava, passou a investigá-los, e esses próprios fenômenos que eram gerados, criados pelos espíritos, né, vieram à tona dizendo: nós somos espíritos daqueles homens que viveram encarnados na Terra. E daí então houve todo um desdobramento como homem de ciência que era na intenção de esclarecer esses fatos, né? E uma observação interessante, que a Europa, que era na época o berço da cultura e da ciência do mundo ocidental, ficou muito preocupada com isso. E existia, na época, vivendo contemporâneo a Kardec na Inglaterra, um cientista chamado William Crookes, que, mais do que cientista, era um homem respeitado pela comunidade científica, professor da Cátedra de Ciência e de Química da faculdade lá da Inglaterra, e que se deteve a analisar esses fatos na intenção de desmascará-lo. Ele achava também, superficialmente analisando, que aquilo era impossível de se acontecesse, que tratava-se de uma fraude. Ao avaliar os fatos e os fenômenos acontecidos com ele foram de tal magnitude que ele escreveu uma obra que é monumental para aqueles que queiram estudar, chamado Fatos Espíritas. Foram vários acontecimentos, materializações espíritas, que levou ele, na seriedade que ele tinha, de admitir que aquela consideração que ele tinha antes da análise dos fatos era equivocada. Ele, então, declinou uma célebre frase. Ele diz: eu não digo que é possível isso, eu afirmo que é real. Renato, então, qual seria a finalidade, para a gente fechar esse bloco, da ciência espírita para a nossa humanidade? A finalidade é de comprovar esses fatos espíritas, essas realizações à luz da ciência espírita. Como nós afirmamos no início, a ciência espírita joga luz sobre esses fatos, sobre essa realidade, mostrando para nós que o homem não é um ser carnal, ele é um ser espiritual. E com esta revelação, abriu-se todo um leque de possibilidade de investigação que explicam inúmeros fatos, né? Pacificando determinados conceitos e acalmando a humanidade no sentido de trazer paz, tranquilidade para encarar esses fenômenos de forma madura, natural, né? Com realidade que realmente eles acontecem. Nós iremos agora para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Por que podemos dizer que o Espiritismo é uma filosofia, Renato? Nós podemos dizer, afirmar com certeza que é uma filosofia, porque ele trata dos destinos da alma, o esclarecimento sobre as pessoas, sobre a conduta de vida, a existência de Deus, esclarece as questões sobre o porquê sofremos, porquê e aonde iremos em razão de determinado comportamento, trata da ética do cidadão, da moral, né? Então, todos esses aspectos que são decorrentes, inclusive, do raciocínio da resposta de o que a ciência espírita fala, a filosofia questiona por quê, e este porquê é respondido pela filosofia espírita. Quais seriam os principais postulados espíritas que têm como objetivo explicar a lógica da existência humana? Muito interessante isso. Nós podemos começar como o primeiro ponto central das nossas vidas, que é a existência de Deus. A filosofia espírita, então, esclarece que existe Deus, que é a causa primária e criadora de todas as coisas. Depois nos esclarece a existência do Espírito, a Deus como criador do Espírito e da matéria, que é essa trindade universal que nós temos, né? Esclarece também a razão das penas e dos gozos, né? Por que sofremos e por que temos virtude. Esclarece também a necessidade das várias encarnações, das reencarnações, no processo evolutivo em que nós vivemos, né? A nossa destinação. A destinação, né? Da onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Renato, Leon Denis é uma referência no estudo filosófico do Espiritismo. Quem é ele? Leon Denis é um francês, nascido contemporâneo de Kardec, nascido no ano de 1846, portanto, 2 anos antes de começarem os fenômenos de Hydesville, né? E ele foi tido como filósofo, e realmente era, né? E teve uma importância tão grande para o Espiritismo, que o espírito Humberto de Campos, na psicografia missionária de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, relaciona Leon Denis como aquele responsável, coadjuvante de Kardec para o desdobramento filosófico. Ele desencarnou já no século XX, com 81 anos de idade, e tem um fato interessante da vida de Leon Denis, embora seja contemporâneo de Kardec e nascido na França, ele nunca teve a oportunidade de conviver, de um diálogo pessoal com Kardec. A história nos narra que quando ele tinha 19 anos de idade, Kardec foi fazer uma palestra na cidade que ele morava, em Tours. Ele já morava nessa cidade, na França. Chegando lá, tinha um edito imperial de que proibia a presença e a reunião de mais de 20 pessoas num ambiente qualquer, né? E essa reunião havia uma autorização imperial, só que ela havia sido cassada. E como não havia oportunidade de informar todos a respeito dessa reunião que não iria se apresentar e se realizar ali naquele ambiente, Kardec remarcou então a reunião para a casa daquele que estava recebendo ele, né, hospedando. E uma pessoa ficou responsável por ficar na porta do auditório onde ele ia falar, encaminhando as pessoas para aquele local, né, da palestra. E essa pessoa era o jovem Leon Denis, que no outro dia abdicou da oportunidade de ouvir o codificador. No outro dia, quando ele foi à casa daquele que hospedava Kardec, para conhecê-lo pessoalmente, ele abrindo o portão da casa, ele viu Kardec subindo uma escada para pegar maçã, ele e a sua esposa, a Gabi, né? E aí ele então, naquele pudor de não interromper, naquele respeito que ele tinha pela intimidade de Kardec, ele fechou a porta, voltou para trás e nunca mais teve a oportunidade de se reunir com ele. Mas é um espírito missionário que teve essa incumbência de trazer grandes obras, das quais nós podemos destacar aqui Cristianismo e Espiritismo, o Espiritismo na Arte,
o No Invisível, e uma obra que é emblemática para o movimento espírita brasileiro, que é a obra chamada Depois da Morte, que foi o livro que Eurípides Barçanufo teve contato, a primeira obra espírita que ele leu, e ele se empolgou de tal forma, de tal sorte, que passou a noite inteira lendo essa obra, e no outro dia ele foi para um retiro e leu de novo a obra, e dali para frente ele mudou o seu procedimento, o seu relacionamento com a humanidade, tornando-se um benfeitor, como era realmente da missão dele, né? Nós iremos para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Renato, qual o aspecto religioso da doutrina espírita? O Espiritismo, então, nesse tríplice aspecto de avaliar e de nos apresentar o contexto, o conteúdo como filosofia, que é aquela que questiona, ciência, aquela que explica o porquê, e religião, aquele que sublima, que consola, tem esse aspecto também religioso, que é de religar a alma, a criatura, a Deus, ao Pai, ao Criador, né? Então, neste aspecto, adotando a característica, as verdades da doutrina cristã, o Espiritismo enxergou, então, no cristianismo, a realidade daquelas verdades que consolam, daquelas verdades que têm cumprem essa função de aproximar a alma, a criatura ao Criador. Nós iremos assistir a uma matéria agora sobre o assunto de hoje. Acompanhe conosco. O Espiritismo, ele trouxe muitas mudanças em minha vida. E uma delas foi fazer com que eu visse a vida de uma forma diferente. Não aquela vida do dia a dia em que você não sabe por que tem problemas, por que você está aqui ou como enfrentar as dificuldades, né? Mas ele me ensinou como eu poderia passar pelas dificuldades com mais aceitação, com mais serenidade, o porquê de às vezes, tantas dificuldades, o porquê de tantas dúvidas dentro da minha cabeça. Sou espírita desde os 9 anos de idade e a diferença na minha vida foi, na verdade, minha orientação ética, a minha orientação para a vida. Todas as minhas dúvidas existenciais que já apareceram, eu busquei no Espiritismo a resposta. E eu acho que o que mais contribuiu para mim me ensinou a doutrina espírita a acreditar mais nas pessoas, a trabalhar para um mundo melhor, a acreditar que a gente pode fazer algo diferente para os outros. Essa é a grande diferença que eu considero para a doutrina espírita. Para mim é de fundamental importância frequentar o centro, pois o Espiritismo me trouxe uma realidade mais ampla do que é Deus, do que é religião, trabalhando principalmente os ideais de amor e perdão, que foram os ideais que Jesus, né, nos pregou quando ele veio nos visitar aqui à Terra.
Então eu acredito que essa tem sido a maior diferença do espiritismo na minha vida. Eu nasci em berço espírita, desde que eu me entendo por gente. Eu sou espírita, convivo com muitas pessoas espíritas, aprendi os princípios da doutrina e hoje em dia, depois que eu passei pela minha infância, minha adolescência, que eu consigo pensar na minha vida, nas minhas escolhas, eu vejo o tanto que foi importante para mim, para a minha formação, o espiritismo. Ter tido esses princípios de caridade, de respeito, de amor ao próximo. Hoje, enfrento as minhas dificuldades com mais sabedoria. Tenho Jesus mais dentro de mim e o dia a dia da gente, a gente entende melhor por que a gente passa por certas coisas. É o cerne da minha existência, é onde eu encontro o meu repouso, o meu abrigo, a minha orientação, me auxilia nos meus estudos, na minha profissão, na minha vida, com os meus amigos, minha vida afetiva, em família. Então, eu não consigo imaginar minha vida sem a doutrina espírita. Talvez eu fosse uma pessoa menos feliz, menos fraterna, menos amiga. A doutrina espírita me ensina realmente a ser o ser humano completo. Hoje em dia, eu consigo ser diferente por uma escolha minha, né? Porque eu consigo refletir sobre isso por causa das minhas reformas íntimas que eu aprendi dentro da doutrina espírita, dentro dessa religião. Entender o vínculo maior que existe entre mim, Deus e os outros seres humanos que aqui estão e entender qual é o meu papel, a minha função para a melhoria desse nosso planeta, né, desse nosso mundo, desse nosso universo. Por que encontramos, Renato, em o Evangelho segundo o Espiritismo, a máxima, fora da caridade não há salvação? Pensamos nós que a importância e a necessidade desta colocação no Evangelho segundo o Espiritismo é para demonstrar para nós e desfazer de vez do nosso conceito íntimo a visão de que determinado conceito ou determinada ciência poderá nos trazer toda a revelação a fim de nos satisfazer. Porque o que determina salvação para nós, se não sermos felizes? A alma se sente salva quando ela está satisfeita e adesa a Deus, né? Então a possibilidade da verdade, se fosse essa colocação, essa máxima, fora da verdade não há salvação, ela poderia sofrer percalços, porque a verdade ela é apresentada na medida em que nós vamos evoluindo, né? Fora da igreja ou de qualquer religião, também não é verdade, porque a própria religião evolui quando ela analisa o conceito com a verdade que a ciência vai descobrindo para todos nós. Então o Espiritismo adota o lema fora da caridade não há salvação, em razão de que este ato está ao alcance de todas as pessoas. Aquele que conhece ou desconhece a verdade, aquele que esteja dentro ou fora de determinado cunho religioso, é plenamente capaz de, em fazendo a caridade, chegar à plenitude da sua vida, da sua alma, seguindo aquele conselho de Jesus, né? Toda vez que nós fizermos a qualquer um daqueles pequeninos do reino, seria a ele que nós estaríamos fazendo. E quando o Senhor chegasse na sua plenitude e fosse separar os bodes das ovelhas, ele diz: passai à minha direita aqueles que foram assistentes, aqueles que socorreram, aqueles que deram alento, aqueles que sofriam, né? Então não perguntava qual a religião, qual é a verdade que ele conhece, né? Adotar o lema fora da caridade não há salvação está ao alcance de qualquer um dos nossos ouvintes, de qualquer religião. Não importa qual é até o próprio ateu, né? Ele vai ser infeliz às vezes por não admitir a presença de Deus. Mas o que importa para Deus é o bem que nós fazemos para o nosso semelhante, é a relação social que nós temos de plenitude da alma, de satisfação, porque fomos criados para o amor e para a fraternidade. Renato, unindo o tríplice aspecto do Espiritismo, ciência, filosofia e religião, perguntamos qual seria a missão do Espiritismo na Terra. O Espiritismo tem uma missão que é clara, que é de
conduzir as mentes dos homens no caminho do conhecimento da verdade que é progressiva e que o Espiritismo, a ciência espírita, tendo esse contato com as verdades espíritas, deste mundo espírita em que nós pertencemos, conduzir o homem com mais serenidade de retorno à casa do Pai, à semelhança do filho pródigo que volta à casa do Senhor. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespirita.com. Agradecemos a presença do Renato conosco hoje e a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Muita paz e uma ótima semana.